Bom dia a todos. Proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Primeiro aos presentes. Iniciamos nossa sessão de julgamento. Temos a participação do desembargador do Dr. Herbert, procurador, mas ele está estreando na Câmara e disse só vem hoje, não vem depois não. Pode ser que não dê certo a participação dele aqui hoje. A experiência, vai fazer a experiência, que o impedimento que havia deixou de existir. Bom, temos a apresentação oral, tem um pedido de preferência de um advogado que tem um compromisso, é o do número 23, de relatoria da desembargadora Lourdes. 23, natureza, tudo. Passeios Ecológicos Limitadas e Jussara Pereira da Silva Alves e outros. Número 22 também é... Isso, excelência. Acho que é uma principal e uma cautelar. Tá, então os dois serão julgados em conjunto. Pagadora. Então 22 e 23. Sim. Doutor Gleidson pode iniciar, tem a palavra por até 15 minutos. Pois não, excelência. Bom dia a todos e saúdo a corte em nome do presidente, Inês Monteiro. Já antecipo o agradecimento pela deferência, fico grato à senhora relatora, doutora Lourdes Azevedo, à senhora doutora Berenice Capuchu, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Heriberto, e os colegas advogados. É uma honra estar nessa tribuna, excelência, mas eu serei bem rápido e sucinto. Eu vou mais tentar fazer um esclarecimento de fato do que mesmo uma sustentação oral, até fazendo jus à deferência que Vossa Excelência nos concedeu. Esse processo, ele é uma temática simples e dá conta de uma condenação de danos, um pedido de condenação de danos morais em face de uma suposta negativação de um protesto em um cartório extrajudicial. E se cinge a demanda nesse aspecto. Houve a condenação em primeira instância da minha constituinte, do meu constituinte, pessoa jurídica, em pagar honorários advocatícios, contudo foi negado o dano moral. E a parte ora apelada nesses autos pede por danos morais. Qual é o esclarecimento de fato que eu gostaria de fazer aqui à excelentíssima senhora relatora e os nobres julgadores? É que o dito protesto feito contra a natureza tu em cartório judicial, permissa venha a parte apelada, ele não se efetivou, excelência. Houve uma notificação pelo cartório, uma notificação da existência do débito, pelo que entende o meu cliente, mas o protesto, a efetivação do protesto, ele não ocorreu. Então, eu me restringo a esse aspecto. E que, em face da não existência de o efetivo protesto, por conseguinte, não prospera a possibilidade de condenação da Marmoraria Brandão, da apelante, da minha constituinte, a senhora, que é o nome da pessoa física dela, a senhora Jussara Pereira da Silva, isso. Portanto, no nosso sentir, o protesto não ocorreu. E um aspecto facto, para mim encerrar a minha participação, é que a líder, ela transita numa questão de um não pagamento de uma parcela
de uma compra de um mármore. E a sentença estabeleceu que a parcela não paga seria uma terceira parcela. E o valor não pago foi a sexta parcela. Entre eles, houveram trocas de cheques, substituição por duplicata, né, em face do negócio que foram feitos. São parceiros comerciais lá da região do Agreste. Essa Natureza Tua é uma empresa lá de Barra do Cunhaú, e a Marmoreira Brandão, ela se localiza na cidade de Goianinha. E eles são parceiros, e forneceu um para o outro, por alguma dificuldade, pediu para trocar porque não estava conseguindo pagar o cheque, e a senhora Jussara prontamente deferiu, e aí criou-se essa dúvida. E eles foram e levaram a cartório. Contudo, finalizando, excelência, a minha participação, não houve, no nosso sentir, protesto. Houve a notificação. E pela jurisprudência que a gente traz no arrazoado, nas razões, a notificação em si ela não geraria o dano moral. Fico grato pela deferência, e por conseguinte peço a procedência da nossa apelação e, consequentemente, a improcedência em face da outra demanda da apelação posta pela Natureza Tua. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor. Mantido o voto pela relatora pelo provimento parcial dos dois apelos para fixar a condenação e indenização por danos morais em R$2.000, com correção monetária. Fazer um esclarecimento, Celso, porque paira uma dúvida, se essa fixação ela incide em uma demanda ou tem a cautelar. O julgamento é conjunto, eu suponho, mas a relatora pode esclarecer. Pois não. É conjunto, consequentemente, é um valor atribuído a uma das demandas. As demandas, né? Pois não. Voltamos à sequência natural. Processo número 1 é o agravo de instrumento 080 1920 41, Associação dos Adquirentes de Empreendimento Imobiliário Cosmopolitan e Joselito Reis Corrêa dos Santos. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado presente para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado virtualmente. Os processos de número 2, número 3, 4 e 5 não cabem sustentação oral. Processo número 6, apelação 000842639, Desafio Jovem de Natal, Lar Vida Nova e outros. Relator, desembargador Vigílio. Advogado presente para fazer sustentação. Tu tem a palavra para até 15 minutos. Bom dia a todos, eminentes integrantes dessa colenda Câmara, demais presentes. Falo pelo recorrente Desafio Jovem de Natal. Embora tenha esse nome, atua em Parnamirim. É uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que tem uma destinação social extremamente relevante naquela comarca. A ação é uma ação Deus o Capião, que infelizmente foi julgada improcedente pela primeira vara civil, lá da comarca de Parnamirim. Os apelantes, ou melhor, o apelante, o Desafio Jovem Natal, diante dessa improcedência, traz ao conhecimento dessa Câmara em apelo 4 pontos. O primeiro ponto seria relativo à aquisição da posse e o tempo dessa posse. Nos autos, há a caracterização por meio de documentos do tempo de posse equivalente a mais de 23 anos. No ano de 2000, o Desafio Jovem de Natal adquiriu a posse em razão do abandono da mesma
praticado pelo Lá Vida Nova, que é a recorrida. O Lá Vida Nova abandona essa posse em razão de problemas judiciais que passou a enfrentar, teve o encerramento da sua atividade e a sua então representante, a Anne Peterson, deixa o país, inclusive em virtude de problemas de ordem judiciais que levou à fuga, confessado em audiência. Então nós temos um documento, uma declaração de um pastor que registra a aquisição dessa posse e temos uma confissão em audiência relativa a essa fuga, digamos assim, ou a saída definitiva do país dessa senhora que representava até então o Lá Vida Nova, que é o titular, pelo menos formal, desse domínio ainda. Além da aquisição no ano 2000 dessa posse, nós temos as características que a envolvem. Sempre foi uma posse, excelência, mansa, pacífica, contínua e com a intenção de dono. E aqui é válido fazer um registro nos autos, além dos atos constitutivos do Desafio Jovem Natal, que sinaliza o endereço, o local, como o local do imóvel usucapiendo, nós temos uma fatura da COSERN que aponta ser ali também o endereço dessa instituição, da recorrente, com o consumo ativo da energia elétrica. Para que não bastasse, nós temos ainda um documento oficial da Secretaria Municipal de Tributação de Parnamirim, que reconhece ali o endereço do Desafio Jovem Natal, como também reconhece a imunidade dessa instituição em razão da utilidade pública reconhecida por lei, já devidamente reconhecida também pelo Conselho de Assistência Social, com alvará de funcionamento naquela municipalidade. Então nós temos uma finalidade pública devidamente reconhecida pelos órgãos constituídos. Diversas benfeitorias foram realizadas nesse imóvel, nós temos também prova documental nesse sentido, além desse relevante trabalho social com a lei municipal que o reconhece desde 2004. Então, primeiro ponto, a aquisição dessa posse, o tempo dela, de 23 anos, mais características que envolvem claramente a intenção de dono, a relação direta da recorrente com essa coisa e a exposição pública dessa relação. O terceiro ponto é a inexistência da relação contratual, que lamentavelmente foi considerado em sentença um comodato verbal, uma dedução a partir de um depoimento de uma pessoa que nós vamos ver adiante não merece o crédito que infelizmente a instância inferior lhe concedeu. Não há contrato de locação, muito menos contrato de comodato verbal. A recorrente sempre exerceu a posse e continua exercendo, porque lá está, em nome próprio. Nunca houve controle, nunca houve nenhuma dependência em relação às recorridas. Nunca houve cumprimento de ordem, nunca houve cumprimento de instrução. Ela se encontra, na verdade, há mais de 2 décadas na condição de proprietária, de fato. Então não há o que se falar em mera permissão, muito menos em tolerância, como concluiu a instância inferior. Se analisarmos os documentos com a valoração adequada, bem como os depoimentos que foram colhidos na instância inferior, resta evidenciado que nós estamos diante, na verdade, do exercício de uma posse mansa, pacífica, sem nenhum controle por parte daquele que ainda é formalmente titular do domínio. Por último, nós temos a ausência de vigilância. Aquela que se diz dona recorrida, apesar de ter constado em sentença que a figura de Francisco Clébio Paiva seria em tese um caseiro, resta caracterizado pelos documentos que estão nos autos que ele nunca residiu nesse imóvel. Essa pessoa sempre residiu na rua Cruzeiro do Sul, 13, Monte Castelo, Parnamirim, enquanto que o imóvel em questão se situa na rua Nádia Maria de Menezes, 355, Vale do Sol, Parnamirim. Esse cidadão, ele em verdade foi membro do Desafio Jovem Natal. Curiosamente, foi ele que outorgou poderes. Lá na procuração, a advogada que eu acabei sucedendo, ao propor essa ação de usucapião,
teve ali o vice-presidente Francisco Kleber como ortogante dessa procuração. E aí, por que Francisco Kleber mudou de lado? Por que ele deixa o desafio jovem? Essa é quase a pergunta de 1 milhão. E passa para o outro lado. Passa para o lado das recorridas, inclusive depondo em desfavor da recorrente. Infelizmente, porque ele foi excluído dos quadros do Desafio Jovem Natal. Violou preceitos éticos e morais contidos no Estatuto. Infelizmente, ele foi excluído e aí nós temos uma postura revanchista. Excelências, esse comportamento o Francisco Kleber manteve em juízo, quando apresentou um depoimento contrário, totalmente contrário à prova documental e à verdade que dela decorre. Então, diante desses elementos, por entender que a recorrente preencheu os requisitos legais, em especial temporal, porque nós temos aí 23 anos de posse. O requisito básico para o usucapião rural, lembrando que essa área era rural e virou suburbana, era de apenas 5 anos. A usucapião ordinária, 10 anos. Temos que considerar aqui todas as obras sociais que envolvem a recorrente. E a extraordinária são 15 anos. Nós estamos falando aqui de 23 anos. Então, diante desse cenário, a recorrente pugna pelo provimento do apelo, com reforma da sentença, a fim de ter declarado o seu domínio com a devida inversão do ônus da prova. Muito obrigado. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Eu divergi e precisamos, o julgamento terá continuidade com quórum ampliado na próxima sessão presencial. Muito obrigado. O número 7 é apelação 080 26 46 52, Unimed Natal e José Mateus da Paixão e outros. Bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Maria Isabela, estou pela parte apelante, Unimed Natal. Apelante e apelada. Tá. Doutora Maria, Vossa Excelência está inscrita em 2 processos. Isso. São a mesma matéria? Não, não é a mesma matéria. Então vamos fazer a sustentação só neste e depois fará no outro? Certo. Tá. Perfeito. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando os excelentíssimos desembargadores, na figura do presidente desta Câmara, como também o representante do Ministério Público, aos demais serventuários desta casa, meus colegas advogados. É sempre uma honra fazer uso dessa prerrogativa. Eu vou ser bem sucinta em relação a essa matéria, porque trata-se de uma ação em que a parte ora apelada ingressou requerendo tratamento multidisciplinar e dentro desse tratamento multidisciplinar existe a previsão da terapia BOBAT. Como bem sabemos, como bem é trazido aqui quase toda semana, o BOBAT é um tratamento que não possui eficácia científica, não consta no rol da ANS e, mesmo assim, existe uma série de ações em que a parte requer esse tipo de tratamento, alegando que existe uma melhora no quadro do beneficiário. É sempre bom salientar que essa melhora no quadro do beneficiário, essa melhora que existe no quadro do paciente, é uma análise subjetiva que pouco tem a ver com, de fato, a eficácia científica que esse protocolo possui. Sei que é um tema muito corriqueiro, mas acredito que é necessário sempre trazer, até pela evolução do debate que essas terapias têm feito no judiciário. E o primeiro aspecto que eu gostaria de me debruçar diz respeito à inexistência de sua previsão no rol da ANS, porque não existe a comprovação científica. O que existe é uma melhora, obviamente, no quadro do beneficiário, mas é uma melhora subjetiva. Pouco tem a ver, como supracitei, com a eficácia científica de que, de fato, aquela terapia ela vai melhorar o quadro de todos os beneficiários. É importante entendermos que o debate a respeito da relativização de observância do rol vem bastante madura no âmbito do nosso tribunal
e também no âmbito do STJ, com o julgamento do RSP 1886929, quando na segunda sessão do STJ estabeleceu que o rol de procedimentos preparado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é de cobertura mínima dos planos de saúde é taxativo. De modo que o rol da ANS deve servir como base para autorização e custeio de tratamentos buscados, visto que a cooperativa não pode arcar com todo e qualquer tratamento buscado pelo seu beneficiário. Em primeiro grau, na audiência de instrução, acho relevante dizer isso, a testemunha da parte autora, precisamente no minuto 22 e 58 segundos, afirma que a criadora do método não inovou em nada, em que somente uniu métodos de fisiologia natural com outros exercícios, o que facilmente pode ser substituído por outra terapia que consta no rol da ANS e que a Unimed tem a obrigatoriedade de custeio, como, por exemplo, o tratamento ABA. Também no mesmo depoimento, a testemunha afirma que não existe expectativa de finalizar o tratamento requerido. Toda semana nós viemos aqui tratar de saúde suplementar, que certamente é um tema delicado, porque é um tema de direito de saúde. Não é exatamente um tema fácil de se falar, mas possui limites financeiros. E custear um tratamento fisioterapêutico específico em que se usa material de alto custo, em que demanda a utilização de equipamentos, é como rasgar e invalidar a força obrigatória do contrato firmado e o dever de respeito às regulamentações da ANS. Isso mesmo está dentro da fala da testemunha na audiência de instrução de primeiro grau, que não existe tempo determinado para aquela terapia. Nesse sentido, excelentíssimos, a nossa manifestação é no sentido de que Vossas Excelências considerem todos os aspectos trazidos em nossa fala para o completo provimento do recurso de apelação, interposto pela Unimed Natal. Muito obrigada. O voto do relator pelo provimento parcial do recurso da parte de José Mateus de Paiva, para fixar indenização por danos morais em R$5.000, majorar, né, a fixação para R$5.000. Recurso provido parcialmente, o da Unimed desprovido à unanimidade. O número 8, apelação 080 38 33 12, Magazine Luiza S.A. e Aniele Natália Lima dos Santos. Algum advogado para fazer sustentação oral? Sim, excelência. Fala por qual das partes, doutor? A parte apelante, excelência. Tem até 15 minutos. Excelência, primeiramente, bom dia a todos. Após uma análise mais detida do caso e aprofundada, eu vou declinar do uso da palavra e apenas acompanhar o julgamento. Agradecemos. Então, o julgamento é pelo desprovimento do apelo à unanimidade, doutor. Obrigado, excelência. Okay. Excelente sessão a todos. O número 9, apelação 081 40 12 35, Antônio Carlos Nazaré e outros, Francisco Hervécio de Góes Rodrigues. Desembargador Vigília, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência, Isabel Fernandes. Pela parte apelante, sim? Sim. Tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Saúdo todos os nobres julgadores que compõem essa segunda Câmara Civil, em nome do relator, desembargador Vigílio Fernandes. Trata-se, na realidade, de apelação interposta por Antônio Carlos Nazaré e outros. A presente demanda originou-se, na realidade, de uma ação de embargos de terceiro proposta pelos apelantes, originando, então, um feito de embargo de terceiro e uma habilitação no processo principal, por isso os dois processos aqui citados, né, em razão de atos constritivos que recaíram sobre um imóvel de posse dos apelantes. Imóvel este sob matrícula 19633, com registro no 6º cartório da comarca de Mossoró. Bom, inicialmente foi deferida a liminar com o comando do juízo de piso ao 6º cartório
para impedir qualquer ato de transferência do respectivo imóvel para os exequentes, na realidade, né, do processo principal, que é a CAF Engenharia LTDA-ME. Bom, adveio sentença em ambos os processos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a imagem congelou. Estamos ouvindo, sim, doutora. Ok, muito obrigada. Adveio sentença nos dois processos, no processo principal e nos embargos de terceiro, onde indeferiu o pleito de habilitação no caso dos agravantes, dos recorrentes no feito originário e extinguiu os embargos de terceiros sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse de agir. Então, a partir de então, interpusemos a presente apelação, chamando a atenção desses nobres julgadores que o manejo dos embargos de terceiro é admitido tanto na modalidade preventiva quanto repressiva, né? Havendo expressa formulação do pleito na inicial, com deferimento de liminar inicialmente para suspender atos de constrição judicial que viessem a recair sobre o referido imóvel, certo? Então, chamo a atenção desses julgadores para a súmula 84 do STJ, que diz que é admissível a posição de embargo de terceiro fundados em alegações de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, que no caso seria a situação em tela, é a situação dos recorrentes. Eles adquiriram um imóvel, certo? O imóvel foi transferido pela CAF, Engenharia LTDA, para os promitentes compradores que compunham o condomínio Comfort Life. Foi transferido em 17 de julho de 2017, somente em 15 de janeiro de 2018 é que a CAF Engenharia é citada em um processo de execução e, na realidade, a ordem de indisponibilidade que alcança o bem embargado é de dezembro de 2017. Nem que fosse possível se apegar a essas datas, desconsiderando o evento posse, seria possível dizer que houve algum indício de fraude, algum indício de intenção, no caso dos embargantes, de fraudar o exequente, né? Além disso, eu chamo a atenção desses nobres julgadores, até para não haver divergência de julgamentos nesse colegiado, não, na realidade, em todo o tribunal, que a primeira Câmara Civil do TJRN, no processo 081-4215, dígito 94 de 2018, diz o seguinte, na situação idêntica a essa, porque como foram manejados mais de um embargo, esse foi julgado pela primeira Câmara Civil, e a primeira Câmara Civil já se manifestou no seguinte sentido: os elementos apresentados na exordial demonstraram que os apelantes exercem posse do bem, conforme se depreende dos contratos de compra e venda anexados na inicial, celebrados entre os recorrentes e a CAF Engenharia TDA-ME, sendo que os apelantes embargantes agiram de boa fé ao formalizarem os contratos de compra e venda em estrita observância ao precedente obrigatório do Tribunal de Cidadania. Então, nobres julgadores, estamos aqui a requerer, a dizer que resta patente o interesse processual dos apelantes, possibilitando a atuação destes como terceiros interessados nos autos originários e a propositura dos embargos de terceiro com fins de assegurar o seu direito de propriedade, sob aplicação ainda do tema 872 do STJ. E por todas essas razões, viemos aqui pugnar que sejam conhecidos o nosso recurso, com decretação de provimento das suas respectivas tramitações, com o reconhecimento da legitimidade para seguir os embargos de terceiros, bem como a habilitação
no processo principal de execução. É o que se requer. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Recurso desprovido à unanimidade. O número 10 é a apelação 080... Nobre presidente, eu gostaria só que ficasse consignada a manifestação expressa pela divergência com a primeira Câmara, bem como também a divergência, para questionamento quanto à matéria suscitada já em tema pelo STJ. Suas razões são gravadas, doutora, então elas são registradas. Não cabe registrar em ata de sessão, porque sua fala foi gravada. Apelação, número 10, apelação 081-6031. 43, Eviton Elias Nóbrega e Carina Nóbrega de Lima e outros. Relator do embargador Vigílio, doutor presente, vai falar neste processo? Nesse processo, Pela parte apelante? Apelante e apelado. Apelante e apelado. O meu constituinte é Eviton Elias da Nóbrega. Tá. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Excelência, trata-se de ação de... Pronto, falhou mesmo na primeira. Bem, houve uma decisão logo após a realização do contraditório na ação, e nessa decisão algumas preliminares arguídas pela parte apelada foram julgadas. A exceção de uso capião, uma ocorrência de uma prescrição, e dessa decisão foi interposto agravo de instrumento para este egrégio tribunal, e neste agravo foi mantida em tópico esta decisão. Processualmente ocorreu a preclusão dessas questões todas. E por fim, e é o que mais interessa a parte apelante, é que a partilha foi transformada por sentença em perdas e danos da seguinte maneira: os valores que foram utilizados para confeccionar os formais de partilha na década de 80 foram atualizados monetariamente até agora, e coube um valor lá ao meu constituinte que não reflete, causa um prejuízo enorme a ele. Quando os autos têm elementos vários, tem formais de partilha, tem declarações de propriedade de quem recebeu, tem alvarás para transferir ações de empresas, uma série de documentos que propiciam uma partilha mais coerente e mais justa para o meu cliente. E é neste sentido a apelação: anular esta partilha que foi transformada em perdas e danos, e determinando que se faça outra utilizando os documentos que estão citados aí todos na apelação, que pode ser feita uma partilha justa e amigável. Obrigado. Ok, doutor. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo. Decisão acompanhada pelos demais julgadores, unânime. Recurso desprovido. Número 11. Apelação 082-1654-93. Francisco Hervécio de Góes Rodrigues, CAF Engenharia Limitada e outros. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Número 12. Apelação 086-19-1403. Ilsoneide Félix Teixeira, Amiostência Médica Internacional S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Esse processo
tem ampliação de quórum, o julgamento ficará virtual com ampliação de quórum para conclusão. Número 13. Agravo de instrumento 080, 89, 46, 90. Humana Assistência Médica Limitada, Nádia Lima da Costa. Sou o relator. O advogado está presente na sala de sessões. O doutor tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Bom dia a todos. Venho aqui tratar sobre um caso que tem sido até recorrente aqui nas câmaras desse tribunal, a respeito da negativa de tratamento para a realização de cirurgias bucomaxilofaciais. O caso da agravada, ela há algum tempo atrás começou a sentir um grande desconforto na boca, notou que havia um inchaço na sua gengiva, basicamente começaram a surgir algumas bolhas na gengiva dela que estavam repletas ali de pus e secreção no seu interior, e por essa razão ela decidiu procurar um profissional para avaliar. Doutor, Vossa Excelência fala pela parte agravada, sim? Isso. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, de acordo? Integralmente? Se não, seria parcialmente. Parcialmente? Maravilha, então, Excelência, eu agradeço aí e dispenso a sustentação. Acho que a questão que estava pendente era em relação aos materiais, porque houve uma decisão de Vossa Excelência, se for possível conferir, suspendendo a liminar de forma parcial. E aí ficou mantida a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau para a realização da cirurgia, afastando aí a obrigação de custear os materiais. Isso, eu estou confirmando a medida liminar. De primeiro grau. A medida liminar daqui, minha. Então eu gostaria de sustentar, Excelência. Então pode prosseguir. Obrigado. Então basicamente o que é que acontece? Ela recebeu uma indicação porque foi diagnosticada com reabsorção óssea moderada. Então ela fez inicialmente um tratamento conservador à base de medicamentos, antibióticos. Em seguida, o problema persistiu, ela fez um novo exame. Esse novo exame demonstrou que a situação se agravou, essa reabsorção óssea, né, com o processo de perda, destruição óssea, começou a aumentar. Inclusive foi identificado outros problemas, né, o aplainamento da cabeça da mandíbula, que é a perda de convexidade da mandíbula. Então ela começou a ter dificuldades para abrir e fechar a boca. E solicitou então a realização de uma cirurgia. O plano negou sob o argumento de que esse procedimento seria meramente odontológico. E é aí onde reside a grande discussão do caso, né? Como os senhores bem sabem, no âmbito da saúde existem basicamente 3 tipos de procedimentos, 3 classificações. Nós temos os procedimentos médicos, que são aqueles realizados pelos médicos, os procedimentos odontológicos, que são os procedimentos feitos pelos dentistas, né, que são os procedimentos limitados ali à questão do dente, uma limpeza dentária, uma obturação, né, um canal. E nós temos também um procedimento bucomaxilofacial, que é um procedimento mais complexo, porque ele interfere na maxila e na mandíbula, ele vai além dos dentes. E esses procedimentos bucomaxilofaciais, eles são acobertados pelos planos de saúde, justamente porque afetam uma questão mais importante para a saúde dos indivíduos. E aí, no caso, o plano alega que é um procedimento odontológico, e por ser odontológico, ele não estava obrigado a custear o procedimento, também os materiais. Só que a legislação vigente, a resolução 465 da ANS, ela é muito clara ao estabelecer que os planos de saúde com cobertura hospitalar, eles devem custear os procedimentos bucomaxilofaciais, que é o caso, como também todos os materiais, as próteses e órteses que são necessárias a esse procedimento. Então, a legislação é clara, né? Todos os procedimentos que foram solicitados estão no rol da ANS, portanto, tem cobertura obrigatória. No rol da ANS consta que eles são obrigatórios para segmentação do plano da agravada, tanto é que a liminar foi deferida em primeiro grau. E a legislação, a lei que regulamenta a atividade dos planos de saúde, também confirma que os materiais devem ser custeados nos casos dos planos com cobertura hospitalar. Então nós temos a lei que regulamenta os planos de saúde que confirma que se o paciente, o beneficiário tem um plano hospitalar, os materiais devem ser custeados. E a resolução normativa da ANS também prevê que esses materiais devem ser custeados.
inclusive no mesmo artigo que trata sobre os procedimentos bucomaxilofaciais. E aí o que é que acontece? Nós temos a liminar que foi deferida, o eminente relator acabou proferindo decisão suspendendo a necessidade de custeio desses materiais, só que isso inviabiliza a realização da cirurgia, porque a paciente precisa, ela inclusive trabalha na área médica, ela é enfermeira, a não realização dessa cirurgia está afetando muito o trabalho dela, porque exige concentração, ela sente dor, ela sente desconforto, não consegue se alimentar, porque ela está com uma bolsa, é como se fosse uma bolsa de pus, tanto na maxila, na mandíbula. Tem a tomografia e a tomografia inicialmente identificou a reabsorção óssea já moderada. Na radiografia feita posteriormente já se agravou. Se tornou uma reabsorção óssea horizontal e angular e tem um aplanamento da cabeça da mandíbula. A nossa mandíbula, essa extremidade, ela toca na base do crânio. E o aplanamento, esse osso, a cabeça do osso é redondinha para fazer o movimento de abertura e fechamento. Como está com esse aplanamento, ela não está conseguindo fazer a abertura e fechamento da boca corretamente. Então, essa cirurgia bucomaxilofacial ela é essencial para o restabelecimento da saúde da paciente. E realmente, se o plano não for compelido a custear esses materiais, não há nem sentido, porque ela não vai conseguir fazer o custeio desses procedimentos, a não ser no final do processo, eventualmente com uma decisão proferida em sentença. Então, basicamente, o que a gente pede é isso, a situação dela é muito delicada, o problema vem se agravando, essa infecção, com o tempo, com o desenrolar do passar dos dias, ela vai se agravando. Essa região da face é uma região muito importante, é uma região muito irrigada de sangue, então uma infecção nesse local pode, de fato, prejudicar bastante a saúde de uma pessoa, e por isso que a gente vem aqui requerer a manutenção da liminar proferida de primeiro grau, né? Inclusive, nós interpusemos um agravo interno para justamente haver a reforma da decisão proferida pelo eminente relator em relação à suspensão da obrigatoriedade de custeio dos materiais. E é assim que nós sustentamos e pedimos a análise dessa corte. Bom, meu voto é esse que eu anunciei e as demais julgadoras estão presentes. Alguma modificação do voto? Quer... que será inviável para a paciente levar para essa cirurgia os próprios utensílios que só o médico conhece e o hospital deve dispor através do plano de saúde. Excelência, pela ordem. Só um instante, doutor. Nós estamos debatendo agora, tá certo? Seria só uma questão de fato. Depois Vossa Excelência fala, então, depois do debate. Eu voto no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência parcialmente, acrescentando essa parte que é a parte de completar a cirurgia, a parte material, a parte instrumental. Vamos fazer o seguinte, desembargadora. Essa decisão minha vem de uma modificação de entendimento, porque existem dois tipos de cirurgia denominadas bucomaxilar facial. Uma que é eminentemente da arcária dentária, que seria do plano para o plano odontológico e não para o Unimed. Daí minha modificação de entendimento que eu faço registro ao meu voto. Anteriormente a Câmara deferia a cobertura do procedimento com materiais, e eu verifiquei que muitos dos procedimentos eram eminentemente odontológico e às vezes estético. Então não caberia ao plano arcar. Agora, na fala do advogado, ele está dizendo que não é uma questão mesmo que não tem a ver com a arcária dentária, com infecção, com uma infecção. Eu vou retirar de mesa e reanalisar e rever, porque posso fazer essa distinção e manter o entendimento anterior, porque aqui não seria o caso do procedimento só odontológico, tá certo? E aí... Foi o que me chamou a atenção, foi a infecção, né? Eu acho que
nessa parte aí, realmente, a Isso cirurgia também. seria... Eu também. Né? Ok, doutor, então eu vou retirar para reanálise. Ok. isso aí. Excelência, se me permite, só um esclarecimento de fato, questão de Eu fato vou mesmo. reanalisar o processo. Eu vou reexaminar o processo, ok, doutor? Tá ok, então. Obrigado. Uma ótima sessão. Acho que sua fala foi tão importante que me fez eu refletir Não, sobre sim, o assunto. Então eu agradeço, agradeço não, bastante. não precisa falar mais não, que eu vou rever. A título de dúvida, quando esse processo for chamado a julgamento novamente, é possível fazer a sustentação? Se ele for pautado, ou Vossa Excelência pedirá Eu pra... posso solicitar novamente. Muito obrigado, um ótimo dia. Ok. Número 14, é a apelação 010-1086-28, Marcos Aurélio Lopes de Farias, Telemar Norte, Leste e Oeste. Sou relator, algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 15. Apelação 014-3075-48, Alain Anselmo Barreto e outros, Donato Aparecido de Aquino e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Fala por qual das partes, doutor? Pelo apelante, Donato Aparecido de Aquino. Tem até 15 minutos. Perfeito. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação voltar aqui à tribuna desta Corte de Justiça. Cumprimentar o doutor Ibanez, presidente da sessão, em nome de quem saúdo demais integrantes da Segunda Câmara Civil, representante do Ministério Público, trabalhadores e trabalhadoras da Justiça, e saúdo também os colegas e as colegas advogados e advogadas que aqui estão presentes e que já passaram aqui por essa tribuna. Bom, Excelências, me permitam, inicialmente, dizer que a matéria não é nenhuma novidade. No entanto, a gente tem aqui uma situação de discussão de fatos e provas que são relevantes, e em razão da qual se faz necessária a sustentação oral. O caso trata de uma ação movida pelos autores ora apelados, Alain Anselmo Ribeiro e Maria Cristiane Ribeiro, em relação ao negócio jurídico que está fixado com relação ao direito real de propriedade acerca de um imóvel. Estão me ouvindo bem? Porque a imagem congelou aqui para mim. O som está perfeito, doutor. Perfeito, obrigado. Então, como eu estava dizendo, então trata-se de matéria de direito real de propriedade, e uma discussão em relação à escritura pública, lavrada em favor do apelante. E aí, de início, ressaltar a questão que envolve a discussão, que é exatamente o título dominial de propriedade que se faz provado através dos documentos públicos em cartório, tanto a questão da escritura pública quanto o registro de contratos de compra e venda. E aí me permitam, mais uma vez, dizer que, infelizmente, a situação dos autores apelados é que eles compraram um imóvel por meio de contrato de gaveta, o famoso contrato de gaveta, tão falado na doutrina e tão tratado aqui na jurisprudência da Corte. Infelizmente, compraram de um senhor chamado Rosiano Lira, com intermediação de uma corretora de imóveis, e foram alertados pelo irmão do apelante, que na época era quem detinha ali a procuração pública para tratar da transação do imóvel, que eles estavam comprando equivocadamente, que era um contrato de gaveta e que eles não fossem à frente. Isso está provado nos autos, através de depoimentos, enfim, os próprios autores apelados admitem que foram alertados pelo irmão do apelante. Mas então, esse é o ponto de partida, e acho que central, é que, infelizmente, os autores apelados caíram nessa situação de contrato de compra e venda de gaveta, o que
portanto, só vincula as partes contratantes, no caso, os autores apelados e o senhor Rosiano Lira, que foi quem prometeu vender-lhes o apartamento, o imóvel em discussão, né? E nesse sentido, é importante também salientar que os autores apelados alegaram em juízo que o negócio jurídico entre o proprietário de direito, né, que estava ali na escritura pública, que é o Manuel Procópio e sua esposa, portanto, proprietários de direito, né, porque o senhor Rosiano nunca transferiu o imóvel para o seu nome, que tinha comprado dessas pessoas, eles alegaram, os apelados, que haveria uma simulação nesse negócio jurídico acerca dessa propriedade. Só que, excelências, não houve prova da simulação. Não trouxeram prova dessa simulação imputada ao apelante, porque o negócio jurídico foi esmiuçado na instrução, né? Se mostrou como se transacionou com relação a isso. Na verdade, a compra foi realizada ao irmão do apelante, né, que detinha ali uma procuração pública, exatamente porque o imóvel era uma garantia dos negócios dele com o senhor Rosiano, né, que acabou vendendo, ao que parece, 2 vezes o imóvel, né, infelizmente. E então a gente tem, portanto, nessa dimensão dogmática, jurídica mesmo aí da questão, a discussão em torno de qual documento prova essa propriedade, né? E aí é esse deslocamento de discussão que, infelizmente, no juízo de piso de primeiro grau, né, não se atentou. E por isso o equívoco que estamos aqui discutindo em sede de apelação, que se caracteriza tanto como erro em judicando, como erro em procedendo, né? Erro em judicando porque, infelizmente, o juiz de primeiro grau não atentou para as regras do ônus da prova com relação à discussão da propriedade do imóvel, né? Apegou-se a depoimentos testemunhais, quando, na verdade, não eram nem sequer para terem sido deferidas as provas testemunhais, porque a prova se faz através de documentos. Então, nós temos o artigo, né, 443, inciso 1º, que diz que a prova testemunhal deve ser indeferida se a discussão se faz através de prova documental, né? Isso não foi observado, lamentavelmente, né, pelo juiz de primeiro grau, portanto, ferindo as regras do ônus da prova. Além disso, excelências, outra questão, né, no próprio inciso 2º do artigo 443 do Código de Processo Civil, que diz também que, no caso de se tratar de direito de propriedade, alinhando-se com o artigo 108 do Código Civil e com o artigo 1245 e 1417, né, que exigem que a prova da propriedade se faz através dos documentos públicos em cartório, ou seja, a escritura pública e o registro e a verbação do contrato de compra e venda em cartório, né, isso também não foi observado, porque o artigo 443, inciso 2º do Código de Processo Civil exige que, quando o fato depende de prova documental, e só se faz por prova documental, como é o caso, caberia, então, ao juízo exigir como prova da discussão acerca da validade jurídica do contrato de compra e venda entre os apelados e o senhor Rosiano, que eles tivessem trazido a certidão de registro público do contrato de compra e venda. E não há nos autos esse registro público. Portanto, mais uma vez, a gente tem aí, né, uma situação em que a regra do ônus da prova foi desrespeitada, né, durante o processo e na sentença, né? Então, nesse sentido, excelências, é importante também destacar que a questão da escritura... O doutor fala pela parte apelante ou apelada? Apelante. Pela apelante, Donato sim. Aparecido de Aquino, certo? É porque são várias pessoas envolvidas, né, no processo, tá. E algumas não são parte do processo, não são sujeitos processuais, como o próprio senhor Rosiano, que foi quem vendeu o imóvel para os autores apelados, que era contra quem deveriam ter demandado, porque o contrato é particular,
sem registro e, portanto, só vincula as partes, não vincula, né, o apelante. Mas, enfim, como está nas regras, tanto do Código Civil quanto do Código de Processo Civil, acerca da prova da propriedade. Então, Excelências, já me encaminhando para finalizar aqui a sustentação, né, nós temos também a questão do artigo 427 e do artigo 406 do Código de Processo Civil, que tratam também da regra do ônus da prova com relação à discussão sobre a propriedade, em que, no caso, a questão do documento particular e das testemunhas não tem força probatória suficiente para desconstituir a escritura pública, porque, conjugando-se os artigos, né, 406 e 427 do Código de Processo Civil, nós temos que a escritura pública só pode ser declarada inválida juridicamente e, portanto, fazendo cessar sua presunção de legalidade juris tanto, quando houver nos autos arguição de falsidade documental, né? E não houve isso, né? A discussão que os apelantes trouxeram foi com relação ao negócio jurídico, que teria havido uma simulação que não restou sequer provada, porque o apelante trouxe os elementos de como se deu todo o negócio jurídico de maneira límpida, está lá nas provas, nos depoimentos, né, de como foi feita a transação entre ele e seu irmão com relação à compra do imóvel, que era uma garantia dos negócios do irmão com o senhor Rosiano, né? E nós temos aí, portanto, né, nesse sentido, também mais uma vulneração, né, das regras do ônus da prova com relação à discussão dos autos. Portanto, de maneira oblíqua, né, e sem obedecer os trâmites processuais, né, se desconstituiu uma escritura pública mediante o próprio depoimento dos apelados, as declarações dos apelados e as declarações do senhor Manuel Procópio, que era o detentor da propriedade de direito perante o cartório. E nesse sentido, portanto, a gente tem aí, do ponto de vista da apelação, né, do apelante, uma necessidade de corrigir esses equívocos, né, que se transfiguram em erro em judicando e erro em improcedendo, na medida em que não houve, neste último caso do erro improcedendo, a arguição de falsidade do documento público. E erro em judicando porque todos os elementos mostram que foi um contrato de gaveta que foi firmado entre os apelados e o senhor Rosiano, sem registro algum, e que, portanto, não invalidam o negócio jurídico firmado entre o apelante, seu irmão e os proprietários de fato, né, e o próprio senhor Rosiano, inclusive que foram anteriores, né, então a relação jurídica aí com o Rosiano e o irmão do apelante se deu em fevereiro de 2009, enquanto o contrato dos apelados com o senhor Rosiano foi em junho de 2009. Então, o que nós temos aqui, Excelência, para finalizar, é um cidadão que vendeu um imóvel 2 vezes e, infelizmente, os apelados foram os segundos a chegarem e não tiveram os cuidados necessários, né, de recorrer aos órgãos do cartório público para fins de registro, seguir o trâmite, a legislação de regência do direito de propriedade. É nesse sentido, portanto, Excelências, que nós solicitamos aqui, em nome do apelante, a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de se julgar improcedente o pedido formulado pelos autores ora apelados. Agradeço a atenção, né, e mais uma vez manifesto aqui minha satisfação e honra em estar aqui junto à segunda Câmara Civil neste momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, acompanhado dos demais julgadores, recurso desprovido à unanimidade. O número 16, apelação 080 6741 67, Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, em recuperação judicial, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Até mais, Excelência. Obrigado pela oportunidade. Até mais, doutor. Nenhum advogado, processo julgado. O número 17,
Apelação 080-9008-12. Daphne Alencar de Assunção e outros, Colmeia Rota do Sol, Residência Empreendimentos Imobiliário Limitada e outros. Doutora Esther vai fazer a sustentação. Bom dia. Tem uma palavra, Excelência? Um instante, doutora. Vossa Excelência fala pela parte apelante? Tem apelação adesiva. Eu falo pela parte autora, que é apelante e adesiva, e apelada da apelação principal. Eu falo por Daphne. Tá. Tem até 15 minutos. Obrigada. Desejo, primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos, ao presidente relator do processo, doutor Ibanez, a desembargadora Lourdes, ao doutor Virgílio, a doutora Berenice, a primeira sessão que eu estou com a senhora presente aqui, já desejo sucesso aqui nessa nova jornada. Bom dia também aos colegas advogados, servidores e público aqui presente. O caso é uma situação relativamente simples e não muito incomum. Se trata de um atraso na entrega de obra. Parece um caso normal e corriqueiro, porque, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, existe uma prática não muito escondida, ou, enfim, das construtoras de não entregarem os projetos nos prazos que prometem. A questão do caso em concreto é que, além de não ter ocorrido a entrega no prazo avançado, houveram uma série de outras situações que tornaram a situação em concreto além do absurdo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar aqui hoje. Em sentença, praticamente todos os pedidos da ação principal já foram reconhecidos, e o feito foi julgado procedente, em parte, tendo havido apelação da construtora relativo a 4 pontos que eu vou narrar aqui para Vossas Excelências. A primeira seria sobre a inexistência de atraso na entrega da obra. Essa questão é rediscutida aqui em sede de apelação, e eu já alerto Vossas Excelências que isso é coisa julgada, porque anteriormente houve um agravo de instrumento manejado pela construtora, alegando que quem estava em mora era a consumidora, e por isso ela não poderia entregar as chaves do imóvel. Em um primeiro momento, em uma liminar inaudita altera pars, houve realmente o deferimento da tutela de urgência, sendo suspendida o mandado de emissão de posse, mas com a instalação do contraditório, esta Câmara, à unanimidade, votou pelo desprovimento total do agravo de instrumento, porque quem estava em mora era a construtora, que praticou uma inversão de fatos absolutamente reprovável. O que foi que aconteceu aqui? A consumidora não pagou uma só parcela em atraso de todo o financiamento bancário. As chaves, ela pagou com 2 anos de antecedência, com a promessa de ser uma das primeiras a receber as chaves do imóvel. Ela antecipou metade do saldo devedor e pagou R$170 mil. Todos os balões foram pagos fora do prazo, não por atraso, mas por antecedência. Foi esta a consumidora que não teve o seu apartamento entregue em praticamente 1 ano, mesmo após a festa de lançamento do empreendimento. É o grau de teratologia do caso em questão. Então, sobre a inexistência de atraso, isso já está reconhecido a partir do julgamento do agravo de instrumento que afastou essa questão, mas não houve realmente um estabelecimento sobre os marcos temporais. Isso ficou para fixação no contraditório. E aí, vou deixar para tratar sobre os marcos temporais nas razões da própria apelação adesiva. A respeito dos danos materiais, a construtora alega que não houveram danos materiais, mas se encontra juntado aos autos, e aqui eu faço menção aos IDs, o contrato de aluguel ID 3605860, o contrato de depósito, porque a consumidora, além de comprar um imóvel na planta, ela comprou o imóvel mais caro do empreendimento, ela comprou a cobertura, e ela comprou também o projeto que era vendido no próprio estande. Então, ela contratou a arquiteta e a empresa que estavam fazendo os móveis. Ela assinou no mesmo dia o contrato de compra dos bens
e o contrato dos imóveis. O contrato dos imóveis foi de quase R$90 mil. E esses móveis que ela solicitou sobre a promessa, né, ela fez o pagamento dessa questão já com absurdos atrasos, que eu vou deixar para entrar no mérito um pouquinho mais na frente, mas ela solicitou no último dia, ela tem um último dia para solicitar o envio dos móveis antes de sofrer um reajuste de quase 25% sobre o valor que ela já tinha pago, por causa, né, da questão da atualização monetária. Então, ela teve que fazer a solicitação dessa envio dos móveis, mas isso já com muitos meses de atraso, praticamente no final dos 180 dias que até o STJ entende como sendo excepcionalmente, justificadamente aceitável. Então, esses móveis vieram para cá e o comprovante do custo de depósito, que chega aí a mais de R$13 mil, está aí também nos IDs 360595, 360594, 360597. E a questão dos danos morais. Eles alegam que não houve danos morais e que se houve dano moral, R$10 mil é muito. E agora eu passarei para as razões de apelação que vão demonstrar por que o marco temporal fixado em sentença para o início da mora e o final da mora precisa ser revisto, aquilo foi colocado em sentença, e também para a questão dos danos morais. Quem é a apelante da apelação adesiva, não da principal? A senhora Daphne da Assunção, ela é médica, né, ela é pediatra, a rotina dela é UTI neonatal. Então, o trabalho dela é cuidar de crianças da sala de parto até que elas recebam a alta da UTI. Então, é um trabalho extremamente delicado. Às vezes, você tem uma pessoa nessas condições que você vai ter um paciente de 500 gramas, 750 gramas, seres humanos que, se não fosse o avanço da ciência, não nasceriam. Então, imagine um médico que rotineiramente tem plantões de 12 horas, 24 horas, 36 horas e até excepcionalmente de 48 horas. Então, esta médica, mãe de um filho à época com 10 anos de idade, recém-divorciada, comprou um apartamento aqui em Natal, se mudou para cá, comprou o apartamento dos sonhos, com o projeto dos sonhos. Em 2012, a promessa de entrega constante na ficha, no extrato financeiro do imóvel, 30 de junho de 2015. Esse apartamento foi entregue dia 9 de maio de 2016. Só que, além de pagar tudo antecipado, né, já nessa expectativa de poder receber logo o apartamento, ela tinha ansiedade de sair do aluguel, ela mandava constantemente e-mails para a construtora. E nos termos aqui da decisão do STJ, que trata sobre a questão da mora, a decisão é o RESP 1.582.318 do Rio de Janeiro, né, julgado em 21 de setembro de 2017. Ele fala que para fazer uso da excepcional cláusula de prorrogação da entrega da construção por 180 dias, deverá haver prévia e justificada comunicação da construtora aos consumidores. E essa informação ela nunca veio. Então, não existe nenhum motivo apresentado pela construtora até hoje para ela só ter entregue o apartamento praticamente um ano depois da previsão de entrega constante lá do extrato financeiro. E eu falo para vocês, o extrato financeiro é o documento que é emitido na data de assinatura do contrato, disponível como ferramenta online, e toda vez que ela ia fazer os pagamentos que acessava o extrato financeiro, que ia emitir o boleto, a informação estava lá, 30 de junho de 2015. Essa era a informação divulgada pela construtora. Então, em abril de 2015, depois de mais insistente, quando é que vai ter realmente a entrega da obra? Tem um e-mail aqui, e eu faço menção aqui para vocês do ID, é o ID 3605861, de 4 de março de 2016, onde se informa, sem nenhuma justificativa, que a entrega da obra vai ser em setembro de 2015. O empreendimento foi lançado e teve a festa de entrega desse empreendimento dia 4 de abril de 2016.
A autora, no caso o apelante agora, ela só recebeu dia 9 de maio de 2016. Por que de todos esses atrasos? Se ela nunca pagou uma só parcela atrasada, nenhum dia. Por que tudo isso? Primeiro problema, quando ela foi fazer a vistoria do imóvel, ela considerou, não, tudo bem, eu estou tendo custo demais com todas essas coisas, as coisas que eu comprei com a perspectiva de receber. Ela pagou dia 15 de novembro R$170 mil, metade do valor do saldo devedor que havia, para ter uma espécie de prioridade, porque quem resolvesse logo a maior parte do saldo devedor ia ter essa vantagem de ser um dos primeiros a receber. Quando ela foi vistoriar o apartamento, olhou, não, do jeito que está eu recebo, eu prefiro consertar qualquer defeito depois, desde que eu recebo o apartamento e eu saia desse inferno. A minha casa é um depósito, eu chego de um plantão de 36, 48 horas, tenho uma criança de 10 anos e a minha casa é um depósito de caixas. Eu pago aqui um absurdo, 2, 3, 4 mil reais de depósito todo mês de imóvel. Eu tenho uma cobertura e eu não posso usar. Então, para isso, que foi que se descobriu em março, de que havia uma hipoteca no valor de R$40 mil. Essa hipoteca foi descoberta pela autora, ficou insistentemente cobrando a construtora e ela levou um mês para ser paga. Depois que Silance descobriu a hipoteca, tinha a questão do habite-se, que só foi expedido dia 28 de março. E aí a construtora fala, não, olha, a data de fim da mora deve ser considerada 28 de março, que é quando o empreendimento estava absolutamente pronto para ser entregue. O empreendimento estava absolutamente pronto para ser entregue, mas ainda havia uma hipoteca no apartamento que impedia que ela financiasse o resto do saldo devedor. E depois que isso daí foi levantado, como não havia a questão do habite-se, mesmo ela tendo já comprovado nos autos, ela tinha o financiamento aprovado com melhores taxas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Ela foi obrigada a abrir uma conta no Banco Bradesco com condições mais caras, porque por ser a instituição financeira que financiava a obra, ela conseguia financiar o saldo devedor ainda antes do habite-se. Resolveu-se o habite-se, resolveu-se a hipoteca, a custo de lágrimas, suor e sangue, diga-se de passagem, da autora e ora apelante, e chega-se no momento em que volta-se a cobrar, por favor, me entregue as chaves, eu não entendo. Não, você ainda não pagou o saldo devedor. E a gente vai para o contrato e verifica no contrato, na cláusula 6.2, que o valor do saldo devedor era uma parcela pós-chaves. Então, ela jamais poderia não ter recebido as chaves, ainda que ela não tivesse pago o saldo devedor. Sai do absurdo, chega no taratológico e eu não tenho mais adjetivos para descrever essa situação. Aí ela vai fazer a vistoria do apartamento, porque agora ela, em tese, já pagou tudo, depois de cobrar muito a construtora para entregar para ela as informações para ela poder cumprir o que falta. E aí é nesse momento em que a gente entra com a ação, informando de toda essa situação, vem a construtora, apresenta o agravo de instrumento para que ela não entre na posse do imóvel, porque ela estaria inadimplente com o pagamento do ITIV e com o pagamento das taxas cartorárias. Todas essas cujos boletos ela nunca havia mandado para a autora, que havia mandado 1,5 milhão, tudo nos autos cobrando o que é que falta, o que é que falta, o que é que falta. E nada é feito. Então, essa daí dá a tônica de tudo pelo qual passou a autora e apelante para chegar neste momento aqui e dizer qual é o marco temporal do início da mora. 30 de junho de 2015, que é a data divulgada e acessível ao consumidor para a entrega da obra. Qual é a data final? Dia 27 de abril, que foi colocado como sendo o marco final, foi a data, e a gente pode confirmar essa informação aí, eu não estou aqui com mãos, dia 27 foi a data que foi assinado o termo de entrega das chaves, mas as chaves só foram recebidas no dia 9 de maio. E aí no dia 7 de maio, depois de mais 2 visitas frustradas, porque entre uma visita e outra coisa se quebrava. Para se ter noção, a soleira da porta foi trocada 2 vezes, porque alguém aparentemente deu uma marretada e quebrou. As janelas, quando você abria, tinha situações de... Tem um minuto, doutora. Da janela não abrir, enfim, toda essa situação.
Então, temos aqui, nas razões da nossa apelação, a modificação, né, a majoração do dano moral, por causa de todas as situações já narradas, a fixação do prazo, né, da mora com início dia 30 de junho de 2015 até 9 de maio de 2016, e a sucumbência integral da colmeia. E, por fim, mas não menos importante, o contrato prevê uma aplicação, né, de juros de multa de 2% em caso de inadimplemento do comprador, mas não tem nenhuma multa por inadimplemento da construtora. E nós pedimos, não que seja declarada a nulidade da aplicação dessa multa, mas que seja aplicada a paridade contratual. Se eu tenho uma multa de 2% em cima do inadimplemento do comprador, que essa multa seja aplicada também à construtora. Porque eu não tô prazo terminou, doutora. Obrigada. Meu voto é pelo provimento parcial do recurso da colmeia, apenas para reduzir o período considerado de atraso na entrega da obra entre 15 de fevereiro e 27 de abril de 2016 e desprover o recurso adesivo de Daphne Alencar da Assunção. Recurso julgado dessa forma à unanimidade. O número 18. Apelação 081-3390-63. Maria Amélia de Lima Freire e Banco Itaú BMG Consignado S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O número 19 não cabe sustentação oral. Será julgado virtualmente. O número 20. Agravo do instrumento 080 43 65 32. APEC. Tá, então resolvido, fica resolvido na sequência, porque vai ser virtual o julgamento. Pode fazer a adequação e aí será registrada a conclusão posterior. O número 20, APEC e Maria Eduarda Fernandes Damasceno, Lisboa. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. Número 21, agravo do instrumento 080 82 40 87. Miguel Neto da Silva Júnior e União de Ensino Unopar S.A. Relatora de desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Desembargadora, eu posso dar uma sugestão aqui nesse 21. Se é um agravo de instrumento, Vossa Excelência está reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e mandando remeter o processo para a Justiça Federal. É que lá em Martins não tem Justiça Federal, então o juiz julga, a função federal é atribuída ao juiz, ao próprio juiz. Então o agravo de instrumento é que deverá ir para a 5ª região. O agravo, tá? 22 e 23 já foram julgados. O 24, apelação 012 82 55 87. Devânia Araújo de Figueiredo Varela e outros, Vilagem das Dunas, Empreendimentos Imobiliários Limitada e outros. Doutora Luísa que fará a sustentação. Este é o 24. Vossa Excelência fala pela parte apelante, doutora. Apelante e apelada, Devânia e Fernando, que são os autores das ações de origem. Tá, então tem até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta colém da Câmara Civil, a partir de quem cumprimento os demais jogadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, caros servidores, advogados e demais presentes, hoje eu vou traçar algumas considerações em nome dos senhores Devânia e Fernando, que figuram como apelantes e apelados. Esse recurso, excelências, já trata de uma matéria conhecida por essa Câmara, que é a questão da inexecução do empreendimento imobiliário residencial Vilagem das Dunas. Devânia e Fernando adquiriram um apartamento nesse empreendimento em 2010,
e esse apartamento deveria ser entregue em 31 de maio de 2012, ou seja, há mais de 11 anos. E eles celebraram, a princípio, um contrato com a SPE, chamada Village das Dunas, mas desde o início havia a participação de outras duas empresas, que era a construtora R. Rocha e uma outra empresa chamada Land Invest. Então, as marcas dessas duas outras empresas esteve presente em todo o marketing publicitário do empreendimento, no contrato, enfim, todos os documentos levando a transparecer aos compradores de que se tratava de um grupo econômico responsável pela execução desse empreendimento. E como o apartamento não foi entregue na data acordada, Devânia e Fernando ajuizaram a princípio uma ação indenizatória, buscando ser recompensados por esse período de atraso, recebendo lucros cessantes e também indenização por danos morais. Essa ação foi ajuizada em face das três empresas, né, Village das Dunas, R. Rocha e Land Invest, e também em face de uma quarta empresa, que é a IMPA Imobiliária, que na verdade era apenas uma correspondente bancária da Caixa Econômica Federal, mas que também causou danos morais aos compradores e também cobrou taxas abusivas para a aprovação de um financiamento imobiliário que, na verdade, nunca se concretizou. Então, essa ação indenizatória foi ajuizada em face do trio, né, que nós chamamos Village, R. Rocha e Land Invest, e também da IMPA. E, posteriormente, como o imóvel nunca foi entregue, na verdade, nunca foi construído, porque a execução, as obras paralisaram em uma fase muito inicial, eles ajuizaram posteriormente uma ação de rescisão, buscando receber os valores que tinham pago pelo imóvel. Então, essas duas ações tramitaram em conexão, foram julgadas parcialmente procedentes e Devânia e Fernando apelaram da sentença exclusivamente em 2 pontos. O primeiro é que, no que diz respeito à ação indenizatória, a indenização por lucros cessantes que foi fixada pelo juiz Wacol teve como marco inicial uma data posterior que não foi a data prevista para a entrega do empreendimento. Então, é sabido por essa Câmara Civil, né, que os lucros cessantes, nesse caso de atraso de obras, são presumidos. Esse já é um entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e também aplicado por esse tribunal. E o que nós pedimos nesse caso é que seja considerado como marco inicial para o recebimento dessa indenização por lucros cessantes a data original que o apartamento deveria ser entregue, porque é a partir dessa data que os compradores tinham legítimas expectativas de residir nesse imóvel. É importante lembrar ainda que esse atraso que restou comprovado no processo não houve caso fortuito, força maior. Na verdade, não houve um atraso, houve uma verdadeira inexecução do empreendimento imobiliário. E o segundo ponto que nós estamos apelando diz respeito à condenação da IMPA Imobiliária. Excelências, o que aconteceu em relação à IMPA é o seguinte: diferentemente das 3 primeiras empresas, que eram responsáveis pela construção do empreendimento, a IMPA era uma correspondente bancária da Caixa Econômica Federal. Mas tudo nos leva a crer que ela estava envolvida com os sócios das 3 primeiras empresas para fazer os compradores acreditarem no bom andamento das obras. Porque o que acontecia? Quando os compradores se reuniam com as 3 empresas para questionar sobre o andamento das obras, para dizer que pretendiam rescindir, que iam entrar na justiça, que os seus direitos não estavam sendo respeitados e tudo mais, os sócios diziam o seguinte: não, o financiamento do empreendimento está em vias de ser aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então a IMPA chamava todos os compradores na sua empresa, na sede da empresa, para que apresentassem documentos e para que eles renovassem os cadastros para ver se o crédito deles seria aprovado. E cobrava ainda taxas para abertura de conta na Caixa Econômica Federal, que não deveria acontecer naquele momento, porque tem um gerente da Caixa Econômica Federal, que inclusive prestou um depoimento que está colacionado aos autos, que ele explicou o seguinte: a correspondente bancária só pode convocar os compradores para apresentar documentação, para exigir o pagamento de qualquer taxa, quando o financiamento já está aprovado em nome da construtora, em nome da incorporadora, quando toda a documentação do empreendimento já estava aprovada. O que nunca aconteceu. O gerente da Caixa Econômica Federal esclareceu que essa documentação do empreendimento
e da incorporadora nunca foi aprovada. Então, como poderia essa ímpar demandar que os compradores comparecessem diversas vezes na sede da empresa para renovar a documentação, para pagar taxa? O que nos leva a crer que, na realidade, havia um combinado entre os sócios de todas as empresas para fazer os compradores acreditarem no bom andamento das obras. Então, nós pedimos a indenização por danos morais, que a INPA também seja condenada a pagar essa indenização por essa atitude, que obviamente viola o direito do consumidor, que mascara uma situação que não era real, e também que a INPA seja condenada a restituir o valor de R$280 que foi pago pelos compradores para a abertura de uma conta na Caixa Econômica Federal, que sequer foi utilizado, porque nunca houve financiamento aprovado e o empreendimento nunca foi construído. Então, são esses dois pontos, a questão dos lucros cessantes, do marco inicial dos lucros cessantes, e a questão da condenação da INPA ao pagamento de indenização por danos morais e de restituição dessa taxa. Quanto aos demais pontos alegados pelas empresas R. Rocha, Land Invest e Village das Dunas, na apelação delas, eu vou falar apenas bem brevemente, porque tudo já foi decidido em diversos outros casos aqui, por essa Câmara Civil e pelas demais câmaras, que é a questão da ilegitimidade da R. Rocha Land Invest. A sentença foi perfeita nesse ponto, ao pontuar que todas as empresas estavam juntas na idealização desse empreendimento, então todas devem ser responsabilizadas. As empresas ainda alegam excludente de responsabilidade civil, tentando reputar a culpa pela inexecução do empreendimento à Caixa Econômica Federal, mas essa tese também foi afastada pela sentença e também inúmeros outros julgados desse tribunal. As empresas alegam que é indevida a combinação da indenização por lucros cessantes e a rescisão contratual, mas a jurisprudência do STJ já consolidada entende que a rescisão não impede a reparação. E também com relação aos danos morais, nós pedimos que seja mantida a condenação nos exatos termos da sentença. Então, são essas as minhas colocações e eu agradeço a atenção de todos. O voto da relatora é pelo provimento parcial. Deixa eu ver de quem, doutora, para lhe dar ciência. Negar provimento ao recurso dos demandantes e prover parcialmente o recurso das empresas demandadas para reformar a sentença, apenas reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000. Esse é o voto da relatora, que está acompanhado pelos demais julgadores. Decisão unânime. Número 25. Apelação 0800 845 72. Raimundo Dantas da Silva, Itaú Unibanco Holding S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 26. Apelação 080 61 47 29. Cláudio Roberto de Souza Silva e outros. Vila Real Incorporações de Empreendimentos Imobiliários, Ceirele. Relatora do embargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 27, apelação 081, 87, 62, 65, Laura Ferreira Rodrigues e outros, Unimed Natal e outros. Temos duas sustentações. Só uma, doutor Bruno fará também sustentação deste processo. Muito bom dia a todos os presentes. Cumprimento ao excelentíssimo desembargador presidente Ibanez Monteiro, excelentíssima desembargadora Berenice Capuchu, excelentíssima senhora desembargadora relatora, senhora Lourdes Azevedo, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, bem como os serventuários desta casa. É sempre uma satisfação estar diante de vossas excelências. Bom, excelências, o caso em apreço, a Unimed Natal, enquanto parte apelante,
se insurgiu a respeito de uma sentença condenatória proferida no primeiro grau. Na ação, a parte apelada, ela busca o custeio do tratamento pelo método Dirflutime. Ela busca o tratamento multidisciplinar de psicologia infantil, fonoaudiologia infantil, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade, fisioterapia motora, todos no método Dirflutime, além de musicoterapia e assistente terapêutico, também no método Dirflutime. Na sentença advém a condenação, conforme falei a Vossas Excelências, nos seguintes termos: pelo exposto, resolvendo o mérito da ação, com base no artigo 487, inciso 1º, CPC 15, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para confirmar parcialmente a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, isentando a operadora do plano de saúde quanto à obrigação de custeio da terapia através da musicoterapia e assistente terapêutico, e condenar a Unimed Natal ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$3.000, a ser atualizado pelo INPC, e condenou ainda a Unimed Natal ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e arbitrou o percentual de 10% sobre o proveito econômico. Enfim, o que nos traz aqui é exatamente a parte inicial do dispositivo da sentença, quando o excelentíssimo juiz de primeiro grau determinou o custeio pelo método Dirflutime. E por que a Unimed Natal se insurge a respeito do custeio desse determinado método? O método Dirflutime, ele é a junção de dois métodos, o método Dir e o Flutime. E é importante fazer esse esclarecimento porque, diferentemente, por exemplo, da ciência ABA, é um método que não possui comprovação científica da sua eficácia, nem mesmo é reconhecido pelo Instituto que invalida as terapias que são aplicadas às pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo. Então, o DIR, que é um dos métodos, ele é uma sigla que se refere a três principais questões da análise do método. É o desenvolvimento emocional e funcional, o I está relacionado ao respeito, às diferenças individuais, o R ao relacionamento. E a técnica Flutime, ela é assim chamada porque os pais e terapeutas, eles se sentam no chão com a orientação para poder brincar e interagir no seu nível, dentro da proposta que está sendo aplicada. O objetivo é que os adultos ajudem a criança a expandir seu círculo de comunicação. Vossas Excelências podem ter acesso nos autos a um parecer atualizado a respeito do método, em que colocamos as bases técnicas em que nos permite a afirmação de que o método não possui comprovação científica. Gostaria de frisar com Vossas Excelências que a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, a SBNI, não reconhece a técnica em razão da ausência de evidência científica e eficácia comprovada. O nosso pedido, Excelências, pela reforma da decisão proferida no âmbito do primeiro grau é justamente em razão de disposições legais da Lei 9656 de 98, bem como da Lei 14.454/2022, que determina que não é obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde, aqui apelante, custear tratamento que não tenha previsão no rol da ANS, nem muito menos que não tenha comprovação científica da sua eficácia. Existem duas possibilidades na nova lei, claro, de custeio, de mitigação desse rol da ANS, porém, é necessário para isso que haja comprovação científica, e não é o caso. Muito bem. Considerando, inclusive, que não se trata de uma disposição, uma obrigação legal por parte da Unimed Natal, o custeio desse método, nem muito menos uma obrigação contratual, não vemos razão, portanto, para a aplicação, para o arbitramento de um valor de indenização pelos danos morais, tendo em vista que a negativa da Unimed Natal é única e exclusivamente em razão do exercício regular de direito, de não custear tratamento que não haja obrigação legal nem contratual. Então, Excelências, não há outra razão senão para negar o método que não sejam essas, as razões legais e contratuais. E é exatamente por esse motivo que estamos requerendo de Vossas Excelências a reforma da decisão nesse sentido, de determinar que a Unimed Natal não seja obrigada a custear o método, as terapias multidisciplinares por esse método de Flutime. E também por entender que não é devida a indenização por danos morais que foram fixadas na sentença proferida.
Ademais, Excelência, caso os senhores desembargadores entendam que é obrigatoriedade do custeio por parte da Unimed Natal desse método, que seja dentro da rede credenciada, ou que, em havendo a obrigação de reembolso, sendo executado fora da rede credenciada da Unimed, que o reembolso do valor que seja destinado ao pagamento do custeio do tratamento, que seja limitado ao valor da tabela praticada do plano de saúde com a sua rede credenciada. Então, essa é a nossa manifestação e agradeço a oportunidade. Então, Bruno, vamos objetivar aqui um pouquinho, tá? O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso da Unimed. Então, Vossa Excelência fará lá só sobre a minha apelação, né? Sua apelação. Sua apelação, o voto da relatora provê parcialmente. Eu vou antecipar, porque Vossa Excelência fará sobre o que ela não está provendo. Com relação ao voto dela, desproveu o recurso da Unimed com relação ao apelo da parte autora, dá provimento parcial para determinar que o tratamento do infante seja concedido atendimento terapêutico em ambiente clínico. Isso ela concede, o mais Vossa Excelência fala. Então ela me atende integralmente, porque a apelação é nesse sentido de atendimento, porque não se trata do assistente terapêutico, é o atendimento terapêutico 20 horas, método DR full time, que é como a ciência aba, né? Então ela atende, o provimento é total, integral. Então, ok. Gostaria só de o senhor concedesse 30 segundos para eu dar boas-vindas à desembargadora Berenice Capuchu. Seja bem-vinda, desembargadora. Enalteço a sua presença, digo-lhe que nos veremos praticamente todas as terças-feiras aqui, porque eu empreendo uma luta firme e forte em defesa das pessoas com autismo, mais especificamente, e tenho que também lhe dizer que Vossa Excelência assume uma responsabilidade muito grande a partir do momento que se senta na cadeira deixada pela desembargadora Maria Zeneide, que era, assim como nossa tese defendida de forma muito humilde, e isso eu não quero dizer que os outros não são, mas ela em sua totalidade defendia muito firmemente o direito dessas crianças de um tratamento, muito embora ela tenha deixado no tribunal a sua semente. Então, tá bom. seja bem-vinda, desembargadora, e nos vemos em breve. Tá, obrigado. O doutor Bruno pode permanecer. O 29 tem um pedido seu de sustentação. Posso. A gente já faz, né? O voto da relatora é pelo provimento do apelo. Então, tchau. Um bom dia a todos. Estou muito objetivo hoje, não? Foi. Obrigado. Até mais. Temos o 28, que é a apelação 085 750727. Condomínio residencial Solar Alta Vista e Fúcia Empreendimentos S.A. e outros. Relatora de embargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Com relação ao processo 13, que eu pedi para retirar de mesa para rever meu voto, já fiz a revisão e meu voto ficou, então, pelo desprovimento do apelo do plano de saúde para conceder a cirurgia da forma em que é postulado. Aí, como o advogado disse, mas se o voto vai ser favorável a ele, digamos, ele conseguiu êxito na sustentação que nos convenceu, então não precisa mais ir para outra sessão e acho que até isto agiliza e é a favor da pessoa lá, do paciente que precisa fazer a cirurgia e estava esperando essa decisão. E aí não precisa ficar o registro de que foi retirado para análise. Vai ser proclamado com sustentação oral e tudo mais. Ok? Então, processos julgados, não conseguimos julgar apenas um com ampliação de quórum. Mas poderão ser julgados na sequência. Encerrada a sessão jurisdicional, passamos para a sessão administrativa. Na sessão administrativa, a pauta também está extensa, porque tem que, já falamos das boas-vindas do doutor Herbert, que já está terminando, doutor. Começou e terminou tudo hoje.
Mas vem a parte aqui, que é parabenizar a desembargadora Berenice, que agora é titular, já foi eleita semana passada, na quarta-feira, e terá posse prevista para o dia 24. 24 do 10. Vossa Excelência fez aquele pleito, eu estava refletindo, vamos fazer o seguinte, não combinamos nada diferente, porque eu acho que nós poderemos resolver, na terça-feira a gente resolve adequar para não dificultar suas agendas sociais e festivas do dia 24, obrigada. Merecidamente. Temos congratulações pelos aniversariantes Dilermando Mota e Vivaldo Pinheiro, 11 e 20 deste mês. 11 e 20 deste mês. Ainda este mês, que já passou, a desembargadora Célia Schmidt no dia 7. E os desembargadores Deusdete Maia no dia 18 e Vameira Lima no dia 23 também deste mês. Ainda o aniversário da doutora Maria da Salete Lopes da Costa Ferreira, esposa do desembargador Armando, no dia 18 deste mês. Vamos fazer aí uma festa conjunta com o desembargador Deusdete. Todos aprovam as homenagens, os parabéns. Sim, essa pauta está muito alegre, porque não tem nenhuma notícia desagradável aqui. Doutor Herbert pede a palavra, e tem. Excelência, primeiro agradecer a receptividade, uma passagem rápida aqui na segunda Câmara, né? Retorno, né, doutora Leila? E doutor Vigílio, que nos assiste aí, presente de forma híbrida, desembargadora Maria de Lourdes, e os parabéns à doutora Berenice, né, conhecida por sua luta, sua eficiência diária lá nas varas de família, que muito honra a magistratura do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público. Então a senhora seja bem-vinda e tenha um profícuo trabalho à frente. Estarei da nova jornada. Se Deus quiser. Desembargador Vigílio, proposições e o que Vossa Excelência desejar fazer. Nada propor. Nenhuma proposição. Desembargadora Lourdes. Nenhuma proposição, Excelência, mas também dando as boas-vindas ao procurador Herbert Bezerra e dizer da minha satisfação em reencontrá-lo aqui nesta segunda Câmara. Desembargadora Berenice. Também só boas-vindas para o procurador, já figura bem conhecida nossa, bem agradável. É um prazer estar aqui novamente. Bom, encerramos nossa sessão de hoje e até que encerramos cedo. Foi. A previsão era de demorar mais um pouco, mas deu tudo certo. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão de hoje. Uma boa semana de trabalho para todos nós.